Libertos. O preço da vida. Narração: Carlos Bock e Fernanda Eberle. Antes de ser libertos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. O apóstolo Pedro, que apresenta os sofrimentos de Jesus na cruz, escreve por volta de 60 d.C. e, provavelmente, em Roma. Dirige-se aos primeiros cristãos crentes do vasto território de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que estavam passando por sofrimentos e penalidades de diversas intensidades, como por calúnias, tratamento injusto e, especialmente, perseguição como a do imperador Nero. O apóstolo Paulo relembra que Jesus Cristo sofreu e que esse sofrimento foi em resgate e libertação para continuarem vivendo, mas de forma diferente da que viviam antes. Significado de resgate: ação e resultado de resgatar uma pessoa ou coisa, preço pedido ou pago para resgatar alguém. Era de conhecimento comum do mundo antigo que os prisioneiros de guerra e os escravos poderiam ser libertos mediante pagamento a um preço elevado. Isto explica por que Pedro usa essa metáfora para falar de Deus na libertação da humanidade por elevado preço, a vida do seu Filho Jesus. Mas qual foi o motivo pelo qual Cristo, sendo Deus, se fez homem para nos resgatar? O que aconteceu com o homem para que Cristo nos liberte? De uma geração livre a uma geração escravizada. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia descreve Deus criando o homem e então o colocando em um mundo perfeito, livre de medo, de inimizade e da morte. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ao sair o homem das mãos do Criador, era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração da saúde e resplandecia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam a terra. Eva
era um pouco menor em estatura. A Adão e Eva foram entregues o domínio sobre todo ser criado. Mas havia um perigo muito real: a presença de Satanás, que ameaçava arrebatar do homem o domínio sobre a terra, sobre sua vida e decisões. Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez como entidades morais livres, capazes de apreciar a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusá-la. A obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Gênesis, capítulo 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Moisés, depois de descrever a condição perfeita e livre do homem, imediatamente descreve a transformação desse mundo não apenas escravizado, mas cheio de dor, ódio e maldade. O domínio que Deus outorgou ao homem foi usurpado por Satanás, mediante a dúvida e o engano. Desapareceram o amor e a paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentaram uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. Satanás exultou com seu êxito. Tinha tentado a mulher a desconfiar do amor de Deus, a duvidar da sua sabedoria e a transgredir a sua lei. E, por causa dela, ocasionar a derrota de Adão e a vida de labutas e cuidados que dali em diante deveria ser o quinhão do homem. Foi ordenada com amor, uma disciplina que se tornara necessária pelo seu pecado. Foi o obstáculo posto à satisfação do apetite e paixão e o desenvolvimento de hábitos de domínio próprio. Satanás se sentia seguro de seu triunfo ao submeter o homem a seu domínio e em degradá-lo mediante a escravidão de suas paixões mais baixas. Mas o homem, o que perdeu? Perdeu o privilégio de ter aberta comunhão com Deus. Perdeu o domínio sobre si mesmo e sobre a criação. Perdeu a saúde e o viver eternamente. Seus dias seriam abreviados e sua estatura diminuiria, bem como sua resistência física. Seu poder moral e intelecto seriam degradados até que o mundo se enchesse de todo tipo de miséria. Ao ser criado, foi Adão posto no domínio da terra, mas, cedendo à tentação, foi levado sob o poder de Satanás. E o domínio que exercera passou para o seu vencedor. Assim, Satanás se tornou o Deus desse século. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
Nunca mais o homem voltaria ao nível em que foi criado, salvo se sua libertação viesse do próprio céu. O plano de libertação. Quem, a não ser o próprio Deus, Criador deste mundo e do homem, poderia executar um plano de libertação para suas criaturas cativas? Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Perante o Pai, pleiteou ele em prol do pecador. Os anjos prostraram-se aos pés de seu comandante e ofereceram-se para serem sacrifício para o homem. Mas a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Apenas aquele que criara o homem tinha o poder para o redimir. Mas o plano de libertação tinha um propósito ainda maior e mais profundo do que o de livrar o homem. Era também a vindicação do caráter de Deus diante do universo. O grande conflito iniciado no céu devia ser decidido no próprio mundo, no próprio campo que Satanás alegara como seu. Foi maravilha para todo o universo que Cristo se humilhasse para salvar o homem decaído. Jesus Cristo, o Libertador e Senhor. Ao longo da história, nações tiveram grandes libertadores. Países como a Argentina, Chile e Peru admiram e prestam homenagens a seu libertador, José de San Martín. A Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela também prestam honras a seu libertador Simão Bolívar. O Brasil, a Dom Pedro I. Libertos do quê? Do domínio e da escravidão de um poder estrangeiro, superior e poderoso. No campo espiritual, é isso o que acontece com o homem pecador. Ao pecar, torna-se escravo de suas paixões mais baixas, de sua degradação mais profunda. Para sair do miasma do pecado, necessita de um libertador que o livre física, mental e espiritualmente. Esse libertador vive e oferece liberdade a todo aquele que o aceite. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o emancipador, por meio de quem somos libertos da escravidão do pecado e da morte. É o Cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nossa libertação foi a um custo mais elevado do que qualquer riqueza, pelo precioso sangue, como de Cordeiro sem defeito e sem mácula, do Filho de Deus. Durante o primeiro século, os escravos podiam ser comprados na praça do mercado por um preço. Sempre foi necessário pagar um preço para libertar um preso. Deus, em sua palavra, afirma que somos escravos do pecado e não podemos fugir dessa escravidão. Porém, Jesus nos libertou na cruz ao pagar nossa redenção com o seu sangue. Antes de sua conversão, os crentes não eram diferentes dos demais incrédulos. Sua conversação e modo de ser eram tão vazios, triviais e degradantes como o das pessoas que os rodeavam. Seus dias como escravos do pecado são descritos por Pedro como vosso fútil procedimento. Faz com que se lembrem de que foram redimidos dessa fútil existência por meio de uma transação transcendental. Haviam sido libertos da escravidão da conformidade com o mundo mediante o pagamento de um resgate infinito. Se um crente fosse tentado a voltar à complacência pessoal e ao desprezo a Deus, deveria lembrar-se de que Jesus Cristo, como Pai,
e o Espírito Santo traçou um plano de libertação do pecador. Antes de sermos libertos, estávamos condenados. Nossa libertação foi totalmente paga. Você sabe que Jesus Cristo é o seu libertador? Você sabe que seu livramento foi comprado? Foi comprado por um preço muito alto, e o preço não menos do que o sangue de Jesus Cristo, o Santo de Deus. Pastor Adoniran Alomia. Ministério Pessoal, União Boliviana.